Antes de tudo, quero agradecer a Deus por revelar o grande segredo para mim. Foi através de um arrebatamento, pela misericórdia de Deus, que eu vi essa poderosa visão do diabo reunindo seus agentes para atacar solteiros e solteiras do exército do Senhor do fim dos tempos. De fato, foi porque o diabo sabe que o tempo é curto e o fim está próximo que ele convocou essa reunião. Portanto, ele está trabalhando muito duro para superar todos os soldados do exército do tempo do fim em todas as nações. No entanto, oro para que a misericórdia do Senhor nos impeça de cair nas armadilhas do diabo. Também exorto que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo nesta revelação e preste atenção. Apocalipse 2:29. Agora, vou lhes contar as coisas que vi no arrebatamento. Primeiro eu vi o diabo com muita raiva em seu trono. Saiba que o diabo estava com raiva porque ele sabe que algo grande está para acontecer na terra. Especificamente um grande avivamento varrerá a terra e causará um abalo espiritual, onde aqueles que obedecem ao Senhor antes da chegada do grande dia de trevas serão resgatados. Portanto, é importante ser sábio, e temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Portanto, na última hora todos devemos temer ao Senhor e sermos sábios. Então, enquanto eu continuava assistindo, o diabo em grande raiva convocou uma reunião urgente com todos os demônios e agentes de alto escalão no reino das trevas. E quando eles se reuniram eram como areias do mar, haviam tantos deles. De fato, haviam demônios de tipos diferentes. Alguns tinham 3 cabeças, outros tinham uma cabeça, outros com um olho e alguns com formato triangular, enquanto outros eram muito altos, outros baixos. Ainda assim todos eles pareciam muito zangados. De fato suas aparências eram de sem piedade. Todos eles tinham a expressão de medo no olhar. Em seguida o diabo lhes disse: Vocês estão cientes do avivamento que está prestes a ocorrer na terra. Vocês estão cientes de que o Santo Rei estabeleceu um padrão para libertar aqueles que estão em nossa prisão há décadas e anos. Imediatamente quando os demônios e agentes de alto escalão ouviram isso, começaram a amaldiçoar o Rei da Glória, e blasfemaram muito contra o Senhor. Além disso, o diabo continuou dizendo: Convidei esta reunião urgente porque precisamos fazer algo, e já o planejei. Na verdade, eu sei tudo o que posso fazer, mas devemos trabalhar de mãos dadas. Lembre-se também de que 99% daqueles que viram os segredos do inferno e seus tormentos são escravizados por nós agora. Isto é, ele falava em referência àqueles que tiveram encontros, visões, sonhos e experiências de quase morte encontrando o Senhor Jesus Cristo. Ele continuou: Eles estão agora em nossa jaula e os possuímos com espíritos mentirosos. No entanto, alguns deles permanecem, mas ainda são nossos alvos. Todos devem vir para cá. Depois que o diabo disse isso, todos os demônios ficaram felizes e se enfureceram. O diabo continuou: Precisamos pegá-los todos. Ninguém que vê nossos segredos jamais escapará de nosso julgamento. Nesse ponto eu fiquei com medo. No entanto, o Espírito do Senhor falou comigo dizendo: Você não tem motivos para temer. Estou com você. Sempre examine a si mesmo e você vencerá o filho da perdição e seus agentes. Depois disso meu medo foi aliviado. Ainda assim, peço aos cristãos de todo o mundo que orem pelos visionários e os verdadeiros servos do Senhor que pregam a santidade, porque o diabo está nos procurando. De fato ele conseguiu alguns, mas suas orações ainda podem libertá-los da gaiola do diabo. Ainda assim o tempo é curto, e o diabo sabe disso. Portanto, também devemos trabalhar no curto espaço de tempo que resta para resgatar os presos na prisão do diabo. Portanto, vamos convocar uma assembleia solene para arrependimento e retorno ao primeiro amor em Cristo Jesus, porque o inimigo está em guerra contra o povo de Deus, como está escrito, e o dragão se indignou contra a mulher, e foi fazer guerra ao restante de sua descendência que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17. Sabendo disso, a Bíblia nos diz para ficarmos de guarda. Fique sóbrio, fique vigilante, porque o teu adversário, o diabo, anda como leão que ruge procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Declaro agora que em nome do Senhor Jesus seremos sóbrios e vigilantes, e não devorados. Amém. Além disso, o diabo continuou falando: O Santo Rei escolheu alguns grupos de pessoas que são jovens, crianças e adultos para usar poderosamente para abalar este mundo que eu mando, pois sou o príncipe do mundo. Ao dizer isso o diabo falou com grande orgulho. Ele se colocou na posição de Deus, e depois se elogiou por ter ferido com sucesso a vida espiritual de muitos cristãos. Mas foi esse mesmo orgulho que fez o diabo ser expulso do céu. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas,
perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Ezequiel 28, 14-17. O diabo explicou ainda mais dizendo: Quanto aos jovens, aqui está o meu plano. Vão e casem-se com eles. Entre nas igrejas e finjam ser um irmão ou irmã convertidos. Enganem-os ao fazerem uma confissão falsa de fé. E sempre que você estiver conversando com eles, olhe nos olhos deles. Quando os seus olhos se conectam, uma flecha atinge os seus olhos espirituais, para que eles tenham sonhos falsos mostrando que você é o marido ou a esposa escolhidos. O diabo então fez uma observação dizendo: Alguns de vocês estarão na posição de pai ou mãe para o casamento e a introdução. A reunião continuou, e o diabo deu mais instruções aos demônios e agentes de alto escalão dizendo: Lembre-se de que o nosso tempo é curto, e não devemos falhar nessa missão. Portanto, casem-se com eles. E depois de casados vocês devem silenciar o chamado deles, secar a unção, cegar os olhos espirituais, fazer com que eles se desviem da vida de oração e odeiem a Bíblia. Além disso, sempre lutem com eles. Impeçam-nos de realizarem atividades espirituais e assustem-os com o divórcio. Mas em alguns casos se divorciem deles, porque vocês sabem que se eles se casarem com outra pessoa é adultério, e uma vez que se casam novamente cairão cegamente no inferno. Além disso, coloquem o meu espírito neles, que é o espírito de orgulho, para que eles pensem que ainda estão de pé. No entanto, vistam-se de santo onde for necessário, mas vistam-se sedutoramente onde for necessário. Além disso, falem sagradamente onde for necessário, mas falem imoralmente onde for necessário. Além disso, juntem-se aos obreiros da igreja, mas na maioria das vezes quero que vocês se juntem ao coro. Lembre-se de que somos abençoados com vozes doces, pois já fomos um coro para o Santo Rei, e entre outras coisas os enganamos com grandes enganos, os atraímos à fornicação, os levamos a cobiçar sua beleza, deem a eles falsos sonhos para que eles caiam na sua armadilha. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz: na verdade é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. Provérbios 1:17. Portanto, sejamos sábios evitando a armadilha do inimigo que está diante de nós por causa da graça de Deus. Portanto, tenha muito cuidado com aqueles que vêm em nome de um irmão ou irmã santo para se casar com você. Antes disso, antes de iniciar o namoro, ore muito bem para conhecer a mente de Deus a respeito dessa pessoa, porque escolher o parceiro errado nesta última hora é uma bomba relógio que explodirá. Além disso, você deve entender que conhecer a mente de Deus não acontece em um dia, mas é necessário uma oração séria durante um período de tempo, ainda mais sempre que estiver orando sobre o casamento. Por favor, não tenha ninguém em mente, ou você pode sonhar com eles como seu marido ou esposa. Eclesiastes 5:3. Em vez disso, separe-o em jejum. Posteriormente o diabo se dirigiu dizendo: Quanto às crianças, quero que alguns de vocês lidem com isso capturando-os através de desenhos animados, e outros os apoiarão com o meu poder. Dessa forma as crianças serão rebeldes, orgulhosas e desobedientes. E quanto aos adultos que estão no ministério, façam com que seus filhos sejam desobedientes para que isso desgrace o seu ministério. Então em troca esses adultos sempre ficarão zangados. Além disso, ataque-os com orgulho, com amor ao dinheiro e com autoglorificação. Matem o seu dom de discernimento e façam-os mentir. Então quando vocês conseguirem derrubá-los, destruam eles sem perderem tempo. Então na conclusão o diabo acrescentou: Foi por esse motivo que convoquei esta reunião urgente. Vou apoiá-los com todo o poder que tenho. Nós devemos nos vingar porque fomos expulsos do céu. Devemos nos vingar. Lutem com eles. Façam-nos ficarem mornos. Apaguem o fogo deles. Façam-nos ficarem frios espiritualmente. Destruam-os e tragam-os aqui. Vão agora, e desejo-lhes sucesso em suas missões. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu os aconselho solenemente a vigiarem e orarem. Por favor, não se manchem com o pecado, mas façam guerra contra as forças das trevas. Resistam ao diabo e ao seu poder e à tentação do pecado. Não deem espaço ao descuido e façam vigílias. Além disso, testem todo espírito para verem se é de Deus. Mas o mais importante, estudem sua Bíblia, e examinem suas vidas diariamente. Deus os abençoe.